Olá, tudo bem? Começando agora uma nova série de vídeos aqui no nosso canal sobre erros matemáticos. Esse é o primeiro vídeo e o erro matemático que vou falar nesse vídeo é esse aqui. Todo número elevado a zero é 1. Bom, mas não é? Olha só. O erro consiste exatamente nessa palavra todo. Porque, por exemplo, 0 elevado a zero é uma indeterminação matemática que não tem um resultado particular. É claro que quando você já deve ter ouvido isso na escola, talvez por professores muito bons que acabam se acostumando a dizer que todo número elevado a zero é igual a 1. Praticamente todo número, porque dos infinitos números que existem, dos infinitos números naturais que existem, ou reais ou complexos, enfim, o único que elevado a zero não dá como resultado 1 é o próprio zero. Mas é importante a gente tomar cuidado quando a gente usa essa palavra todo na matemática, porque, nesse caso, nem todo número elevado a zero é igual a 1. Olha só, para tornar isso correto, a gente pode dizer assim, com exceção do próprio zero, todo número elevado a zero é 1. Aí sim, isso é verdade. Agora, por que todo número elevado a zero é igual a 1, tirando o próprio zero, obviamente? Vou explicar para vocês, olha só. A gente vai precisar aqui lembrar daquela propriedade de divisão de potências de mesma base, que diz assim, se lá no 7º ano, 6º ano, você deve ter aprendido isso. Se as bases são iguais, na divisão de potências de mesma base, nós devemos manter a base e subtrair os expoentes. Uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, olha. Considerando que A é diferente de zero, porque senão a gente teria uma divisão por zero, que é impossível, mas isso é assunto para outro vídeo. De acordo com essa propriedade, A elevado a m sobre A elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m dividido por A elevado a n. Isso aqui representa uma divisão. E nós, então, subtraímos esses expoentes, m menos n. Lembrou dessa propriedade? É importante para você compreender o próximo passo. E olha só. Eu quero fazer, então, aqui uma divisão de A elevado a m por A elevado a m também. No caso, os dois números são iguais, mas, de novo, A tem que ser diferente de zero, porque senão eu tenho divisão por zero. Teria zero dividido por zero, que também é assunto para um outro vídeo. Mas se a gente pensar em números que são diferentes de zero, A elevado a m dividido por A elevado a m, independente dos valores aí, é uma divisão entre dois números iguais, olha só. E a gente tem essa regra que nos diz assim, que um número diferente de zero, dividido por ele mesmo, dá 1 como resultado. Claro, se divide dois números iguais, não sendo zero, o resultado é 1. Tranquilo? Mas agora eu vou fazer essa mesma operação utilizando aquele raciocínio da propriedade de divisão de potências de mesma base, que me diz o seguinte. Na divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Calculo a diferença entre os expoentes. Então, A elevado a m dividido por A elevado a m é igual a A elevado a m menos m. M menos m é zero. Também considerando aqui, A diferente de zero. Tranquilo. Mas espera aí. Nosso primeiro cálculo aqui, o resultado foi 1. No segundo cálculo, que é o mesmo, apenas usando um raciocínio diferente, eu cheguei em A elevado a zero. Se eu estou fazendo o mesmo cálculo, utilizando raciocínios matemáticos que estão corretos e coerentes, isso me leva a concluir que A elevado a zero é igual a 1. Como A pode ser qualquer número aí, desde que não seja o zero, então está provado porque todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. É só lembrar aí dessa
propriedade da divisão de potências de mesma base. Interessante, não é mesmo? Então, muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo. Você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.